Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre as escalas da medida Angstrom, Que todos querem saber muito, todos têm curiosidade por saber como são, quais são as escalas, As quais nós medimos as saúdes físicas ou espirituais, tanto de encarnados como de desencarnados, nesse caso as espirituais e também espirituais de quem está encarnado, Nós vamos falar um pouquinho da primeira escala, que é a escala que foi, trabalhada por Antoine Bovy, que vai de 0 a 10.000 angstroms, que mede o corpo físico, os órgãos do corpo físico, o que está acontecendo com o corpo físico. Neste caso aqui, eu vou dizer um pouco para vocês, já que eu não tenho um quadro aqui, um quadro negro, Nós vamos falar um pouquinho sobre essas medidas. Então, pessoal, de 0 a 10.000 angstroms são as medidas do corpo físico que nos dão a descobrir, como está a nossa saúde, a saúde física, a saúde do corpo físico, Ele determinou que em 6.500 angstroms, e é o ideal para o corpo físico, é a saúde plena, vamos dizer assim, a saúde plena. Então, de 0 a 1.000 angstroms, nós estamos, dentro da faixa de rádium e tórium, onde temos as doenças, as enfermidades degenerativas que já estão se encaminhando para o final. Ou seja, a pessoa que está entre 1.000 e 0, ela está à beira da morte física, O corpo está à beira da morte física. Em 2.000 angstroms, nós temos os raios gama, tá? Em 2.500 a 5.000, nós temos a patologia geobiológica. Às vezes, a geobiologia nos mostra que a pessoa está muito mal, a geobiologia da casa não ajuda, não é? As pessoas têm graves problemas dentro daquele ambiente, Problemas que são, que mexem com tudo, Principalmente quem não faz a limpeza espiritual da sua casa. Então aquelas energias, elas ficam circulando ali naquele ambiente e que deteriora o ambiente, consequentemente deteriora a saúde, do corpo físico das pessoas que ali moram. Entre de 1.000 a 3.000, nós temos a zona degenerativa, ou seja, 4.000 é o câncer, 3.000 é o raio-x, Nós estamos numa área que os raios-x, eles são perigosíssimos, Porque essa zona degenerativa é a zona que tem tuberculose, abaixo de 5.000, nós temos câncer, tuberculose e todas essas enfermidades degenerativas, certo? Que estão abaixo de 6.500, que são os raios ultravioletas, Então, os 6.500 é o ideal para o corpo físico, tá? Até 10.000 nós temos a energia física. Acima de 10.000, nós podemos até detectar em alguém, vamos dizer assim, uma energia acima, 11.000, 12.000 de uma pessoa encarnada, que está encarnada, um espírito, uma alma que está encarnada. Só que essa pessoa já está numa outra faixa vibratória, tá? Porque a 9.000 angstroms é a zona bioenergética, tá? E de 9.500 a 11.500, nós temos ponto de energia astral. Então, para vocês verem que de 0 a 10.000 angstroms é onde nós medimos o corpo físico. A partir dos 10.000, nós temos a energia astral circulando. Então, a pessoa já está, vamos dizer assim, com o seu espírito mas já saindo, para fora do corpo físico. Eu creio que dando para entender até aqui, pessoal? Porque de 10 a 13.000, nós já estamos em outra escala. Porque Antoine de Bovy, ele só determinou a escala até 10.000. Essas outras escalas, elas vieram após outros estudos, de outros radiestesistas, que foram, determinando outras zonas, outras escalas,
para que a gente pudesse, nesse caso aí, né, adentrar a outras áreas, né, outros tipos de energia, a outros pontos de energia. Então, de 10 a 13 mil, nós temos a energia áurica, que é etérica, tá? De 13.500 em diante, nós temos as energias espirituais. Ou seja, chegando aqui em 13.500, nós já temos as energias espirituais. Vocês vejam que as energias etéricas, elas vão de 9.500, né, a 13 mil. 9.500 a 13 mil. De 13.500 em diante, nós temos as energias espirituais, né? Aquele espírito já está ali, vamos dizer assim, no plano terra, né? Muito encostando no plano terra, né? Que são os umbrais, espíritos desencarnados que ficam vagando nessa área aí, por isso são detectados, porque todos nós, né? Voltando a dizer, somos energias. Então, onde estivermos, somos achados, né, pela radiestesia. Onde estivermos, somos detectados. Podemos estar na Estação Espacial Internacional, podemos estar em Vênus, podemos estar em Marte, né, a Terra, na Lua, mas somos achados pela nossa energia, porque nós somos energias, né? Mesmo dormindo, né, a gente acha, como eu acho um cliente mesmo dormindo. Às vezes ele diz, você tem que, antes de dormir, fazer isso, né? Eu ensino. Naquele dia você tem que fazer isso. Mas aí eu vejo se está realmente dormindo para poder eu fazer o trabalho de desdobramento, né? Porque às vezes as pessoas dizem que estão dormindo, mas não estão. Mas eu vejo pela radiestesia que se estão ou não dormindo. Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, essas energias espirituais, elas começam em 13.500, tá? E vão até 33 mil. São os pontos de energia espiritual, né? Que mais são do plano Terra. Esse plano aí que eu falo que alguns espíritos se encontram, né? Muito próximo da crosta terrestre, que é o chamado terceira dimensão astral inferior, que é o plano, né? O plano plano Terra, né? Então, pessoal, de 13 mil a 19 mil mais ou menos, nós temos o ponto de energia mental. Então, neste ponto aqui, que é um pouquinho diferente do anterior, que eu falei 13.500 a 33 mil, que são os pontos de energia espiritual, nós temos esse aqui, de 13 mil paralelo. Compreende, pessoal? Ele é paralelo. De 13 mil a 19 mil, que são os pontos de energia mental, tá? O espírito está mentalmente ligado, fixado no planeta. Ele está fixado e ligado, né, a que se foi. Normalmente, o espírito, assim que se vai, ele fica nessa área aqui, na área dos pontos de energia mental. Entenderam? 21 mil a 24.500, nós temos os pontos de energia emocional. Também são pontos relativamente, são paralelos, né, ligado ao anterior de 13.500 a 33 mil, né, que são os pontos de energia emocional, 21 mil a 24.500. São os pontos realmente que o espírito se sentiu que desencarnou e não aceita, então ele fica nessa área aqui, nessa zona aqui de conflito interno, conflito com ele próprio, sem saber o que aconteceu. Isso quando o espírito não tem, né, pessoal? Vamos dizer assim, a ajuda, né, de algum mentor que veio, que pegou ele, que ajudou ele. Compreende? Então, essa área aqui de 21 a 24 mil, de 21 mil a 24 mil, são os pontos de energia emocional, né? Ele não aceita, né, que está desencarnado. Vocês estão compreendendo? Porque o corpo físico, ele não suporta vibrações acima de 13 mil angstroms. Compreende, pessoal? O corpo físico, ele não comporta isso. Ele não suporta. Se ficar muito tempo com uma magia, com um chip implantado, com esses padrões de sonos errados, né? Com medo noturno, né? Taquicardia e doenças degenerativas, se não fizer um trabalho para que essa vibração baixe, ele corre sério risco, porque o corpo físico, ele não suporta
essas vibrações altíssimas, não é? Porque as vibrações fazem com que ele desencarne, ele pule do corpo físico, vamos dizer assim, que o espírito pule. Ele vai saltar do corpo físico, literalmente, né? E vai voltar para o astral, né? Para a quarta dimensão, né? Que nesse caso a terceira dimensão inferior, aí, porque beirando a quarta dimensão, essas coisas assim, compreende? Então, já estamos sabendo, né, que 13.500 em diante são os pontos de energia espiritual, né? Como eu acabei de falar, e que o corpo físico, ele não comporta, né? Ele não suporta essas vibrações a partir de 13.000, né, angstroms, tá? Porque são as vibrações já da segunda escala. Porque a segunda escala, pessoal, ela vai só 11, 12 e 13.000. A partir dos 13.000, nós já estamos na terceira escala, que não foi estudada e não foi passada por Antônio Bovy, como eu falei anteriormente, por outros cientistas radiestesistas, né? E depois dos 18.000, nós temos a quarta escala, que vai até 33.000. Por isso que eu falei que 33.000 são pontos de energia espiritual. Compreende, pessoal? Pontos de energia espiritual, ok? Nós vamos fazer outro vídeo falando do restante das escalas que vocês estão curiosos por saber. Fiquem com Deus. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde.